Boa noite, igreja. Que alegria estarmos aqui essa noite. Eu quero falar para você que eu estou extremamente entusiasmado em pregar a palavra de Deus essa noite. Sabe por quê? Porque quem está aqui, você ama a palavra de Deus, você ama a casa do Senhor, você veio para a igreja, você falou, nada vai me impedir de estar lá celebrando, louvando a Deus, junto com os meus irmãos. Então, olha, enche o meu coração de fé para estar aqui essa noite pregando para você. Quantos estão felizes de estarem na casa de Deus aqui essa noite? Aleluia, como é bom, que maravilha. Olha, eu vou pregar sobre Efésios, né, para você que estava conosco nas últimas semanas, né, 2 domingos atrás, o pastor Luiz veio aqui e pregou sobre Efésios 4. Semana passada, o pastor Alisson veio e pregou sobre Efésios 4, eu já estava na escala para pregar hoje. Quando o pastor Alisson pregou a segunda semana sobre Efésios 4, eu falei, ok, vou fazer uma série agora. E aí, então eu falei, agora eu vou pregar de Efésios 4. Então estou declarando oficialmente que é uma série de Efésios 4. E eu estou pregando a terceira mensagem desta série. Você pode até ir abrindo a sua Bíblia lá para Efésios 4. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no texto. Enquanto você abre, eu quero dar um pouco, né, de pano de fundo, um pouco de contexto bíblico para esse tema que a gente está falando. Efésios 4 vai falando sobre Deus, né, ministrando o seu povo, a sua igreja. E quando eu olho para esse tema, não é apenas um tema de Efésios. Não é apenas um tema de Efésios 4, ou de Efésios, ou do Novo Testamento. De fato, quando a gente olha para toda a Bíblia, desde o começo da história bíblica, a gente vai ver que a história bíblica nada mais é da história de um Deus querendo se relacionar com a sua criação. É assim desde a criação, desde o Éden, ele criou o homem e a mulher para se relacionar com eles, mas aí então houve a queda. Mas desde depois da queda, então, Deus, ele sempre escolhe um povo para se relacionar com esse povo. Foi assim através de Abraão, com o povo de Israel. Eu acho que se a gente pudesse ter uma única frase para descrever e para resumir esse relacionamento de Deus com o seu povo, eu diria que a gente poderia resumir nessa frase que Deus fala várias vezes: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é uma frase que Deus fala para o seu povo lá em Êxodo 6, mas ela é repetida ao longo de todo o texto bíblico. O Senhor fala também em Levítico, o Senhor fala através dos profetas Jeremias, Ezequiel, o Senhor fala disso a respeito da sua igreja lá em 2 Coríntios, e o Senhor fala disso a respeito da nova igreja, da noiva restaurada, quando está profetizando lá em Apocalipse 21, e a gente vai falar um pouco mais no final da mensagem de Apocalipse 21. O fato é que ao longo de todo o texto bíblico, o Senhor está demonstrando a sua aliança, a aliança de Deus para com o povo, falando: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa promessa, ela é reafirmada constantemente e ela está aqui, explícita também no texto de Efésios 4. Então você que abriu a Bíblia comigo lá em Efésios 4, vamos ler juntos dos versículos de 1 a 6, onde eu vou me ater um pouco mais hoje. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Quantos creem na palavra de Deus, digam amém. Amados, esse texto a gente poderia pregar não apenas uma série de 3 semanas, mas nós poderíamos pregar o ano todo sobre esse texto de Efésios 4 e ainda teríamos mais coisas a falar. Então, hoje à noite eu quero me focar aqui, que a gente possa mergulhar juntos num único versículo, que é o versículo 4, que diz: há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. E esse texto, ele traz verdades tão lindas. Ele vai mostrando logo de cara que há um só corpo.
E quando Deus revela que há um só corpo, está revelando então essa verdade que a gente viu, que é desde o Antigo Testamento, que Deus separou um povo para chamar de seu. O que o Novo Testamento chama de corpo de Cristo, o que o Novo Testamento chama de igreja, o Antigo Testamento chamava de povo de Israel, mas é a mesma história. Deus separando um grupo de pessoas aqui na terra, que vão se reunir, que vão andar juntos, que vão edificar uns aos outros e que vão expressar quem Deus é. A gente vê que a história bíblica mostra que Deus, Ele nunca escolheu atuar apenas através de uma única pessoa. Seria muito mais fácil dar uma terra prometida apenas para Abraão, mas a promessa não era apenas para ele, era para a sua descendência, era para um povo que ele levantaria. Seria muito mais fácil tirar do Egito apenas Moisés, mas a verdade não era apenas para ele, a promessa não era apenas para ele, era para todo o povo de Israel. Seria muito mais fácil atuar apenas na vida dos profetas, mas os profetas eram ferramentas para falar e corrigir e dirigir e confortar o povo de Israel. Seria muito mais fácil salvar apenas 12 discípulos, mas aqueles 12 discípulos eram apenas a equipe que o Senhor deixaria para estabelecer e construir a sua igreja. Apenas trabalhar com Pedro já dava trabalho para Jesus, mas ele trabalha com Pedro e fala para ele: e eu estabelecerei, sobre essa rocha, eu estabelecerei a minha igreja. E a gente vê agora então, que conquanto Deus, Ele derrama seu Espírito sobre homens, sobre mulheres, Ele faz a obra expressa através de algumas pessoas. Essas pessoas são apenas ferramentas de uma história muito maior, que fala do corpo do povo de Deus. E amados, esse povo, ele sempre se mostrou um povo plural. No Antigo Testamento eram 12 tribos, e dentro dessas 12 tribos, haviam diversas funções diferentes, havia diversas histórias diferentes, dons diferentes, identidade única de um povo. A força de Israel nunca esteve numa uniformidade, mas sim numa unidade que o Senhor ia estabelecendo. O Senhor ia trabalhando eles para andar em unidade. E o mesmo acontece agora no Novo Testamento. E o livro de Efésios, que a gente está lendo, que a gente está estudando nas últimas semanas, nos mostra isso. O começo, a primeira parte do livro de Efésios, Paulo está tratando exatamente sobre: agora não existem mais gentios e judeus, existe uma única igreja. E Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou exatamente para que povos, pessoas diferentes pudessem se reunir e serem chamados o povo de Cristo agora, a igreja de Jesus. A igreja, irmãos, não é um evento. A igreja não é esse prédio, não é a programação. A igreja é o povo de Deus na nova aliança. Irmãos, eu e você precisamos entender algo. Estarmos em unidade com a igreja nos afirma como povo de Deus. Esse domingo, você escolheu sair de casa. Sabia que tem irmão que estava na praia, num dia lindo de sol, aproveitando, e ele falou, olhou para o relógio e falou: se eu sair agora, eu ainda consigo chegar para o culto. E veio para cultuar o Senhor. Quem paga um tipo de preço como esse? Pessoas que estão tendo esse entendimento: eu já sou salvo, mas cada vez que eu me conecto com o corpo de Cristo, a minha identidade em Deus é afirmada. Amados, é por isso que nós nos unimos para celebrar o Senhor nos cultos. É por isso que nós nos conectamos com a nossa célula. É por isso que nós olhamos para os nossos irmãos e, ao invés de nos separarmos pelas nossas diferenças, nós nos conectamos com um único propósito. Amados, é por isso que eu e você, cada vez que nós andamos e pagamos o preço pela unidade,
que muitas vezes exige da gente. E a gente já viu nas últimas semanas alguns princípios que foram estabelecidos nas pregações do pastor Luiz, do pastor Alisson, que a unidade não é algo que eu e você podemos produzir, é algo que dado por Deus. Deus dá a unidade à igreja. Cabe à igreja manter essa unidade que é dada por Deus. A gente poderia falar que é uma figura lá do Antigo Testamento, cuja o sacerdote ele não poderia produzir o fogo do altar do tabernáculo. O fogo quem produzia era o próprio Senhor. O papel do sacerdote era o quê? Manter as brasas acesas. E o mesmo acontece na unidade. Se fosse depender de mim, de você, irmão, a gente estava perdido. Mas o Senhor, pela operação do Espírito Santo, nos dá oportunidades. Ele opera, ele derrama uma graça para que a gente possa, e a gente vai escolher se a gente vai andar e manter essa unidade. Eu posso falar com conhecimento de causa. Você deve ter talvez perceber um pouco a minha voz, ela não está nos seus melhores dias, e nem é porque eu estava lá, hoje à tarde, abençoando a vida de um árbitro. É porque essa semana, de segunda a sábado, nós tivemos um evento aqui na cidade de Curitiba que acontece chamado a Semana de Avivamento, onde há mais de 10 anos, nós como pastores de jovens das igrejas de Curitiba, a gente tem se reunido para cultuar o Senhor, para falar, Jesus, nós somos de diversas igrejas diferentes, mas nós queremos ver o nome de Jesus exaltado entre os jovens da nossa cidade. E para você que não sabe o que é Semana de Avivamento, deixa eu explicar rapidamente. A gente faz um culto em cada dia da semana, só que é como na segunda-feira é um culto numa igreja presbiteriana. E quem faz o louvor é a banda, o time de louvor de uma igreja batista. E quem prega é o pastor de uma igreja quadrangular. Quem faz as orações é o pastor da comunidade. E aí na terça-feira, no exemplo aqui, quinta-feira foi aqui na CCC o culto. Então quinta-feira o culto era na comunidade. Quem estava fazendo louvor era o pessoal da Batista Shalom. Quem estava pregando era o pessoal da Tabernáculo de Davi. E a gente vai a cada dia da semana cultuando, louvando ao Senhor. Na quarta-feira a gente fez um culto a céu aberto lá na praça do Atlético. E eu estava lá pregando a céu aberto. Nessas escadarias cabem mais de 1000 pessoas. A gente estava com as escadarias cheias, mais pessoas ali à frente. A gente pregando, houve salvação. Houve gente que estava passando na rua e ouviu o louvor e veio e se reuniu com a gente. E as pessoas perguntam, qual é a igreja que está fazendo esse evento? A gente responde, todas elas. E amados, para mim, pregar num movimento como esse me exige. Porque, irmãos, eu sou pentecostal. Eu fecho os olhos para orar, eu começo a orar em línguas. Mas lá eu não oro em línguas. Por quê, pastor? Porque você acha que é errado orar em línguas? Não, senão eu não oraria em todos os outros momentos da minha vida. Mas porque eu quero pagar o preço da unidade, eu não quero escandalizar os meus irmãos que não oram. Eu prego uma mensagem que o foco vai ser o que une todas as igrejas. E não aquilo que é apenas evidente por uma revelação que nós temos aqui como comunidade local. E exige, é difícil, sabe por quê? Porque quando eu estou num ambiente como esse, onde eu quero manter a graça da unidade que o Senhor derramou sobre nós, eu preciso sair do centro. E não se trata do meu jeito, de quem eu sou, de qual é a minha qualidade. Quem precisa ficar ao centro sempre é Jesus. E é isso que a unidade faz comigo e com você. A unidade, ela entra em conflito com as nossas imaturidades, porque ela exige que a gente saia do centro. Ela exige que a gente pare de olhar somente para nós mesmos. Amados, nós aqui como igreja, nós somos diversas pessoas aqui, existe muita diversidade na igreja de Cristo. Aqui nós temos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, solteiros, casados. Nós temos
pessoas do Bairro Alto, de Pinhais, do Bacaxeri, do Jardim Social, do Centro, de Colombo. A gente tem brasileiros, venezuelanos, cubanos. Hoje tinha uma irmã da África do Sul participando do nosso culto aqui. E a gente vai olhando e a gente vai vendo toda essa diversidade e a gente pode pensar, ok, então se a gente vai andar em unidade, quer dizer que a gente vai anular toda essa diversidade? De maneira nenhuma. A unidade, ela não elimina a diversidade. A unidade, de fato, ela dá sentido à diversidade. A unidade, ela pega aquilo que a diversidade tem de melhor para oferecer. E agora, andando juntos, como um só corpo, nós somos liberados para expressar o que Deus tem para demonstrar aqui na terra. E a igreja, ele tem esse papel nos dias de hoje. Eu quero dar um exemplo bem prático sobre como a unidade, ela não elimina a diversidade, ela apenas dá sentido. Eu tenho aqui café e leite. E quando eu pego o meu café e eu estou lá em casa de manhã e eu coloco café e leite na minha xícara, sento lá no meu sofazinho, bem aconchegante, com a xícara na mão, pego um livro e vou tomando esse meu café e leite. Aqui, isso aqui, na minha xícara, lá na minha casa, se chama café com leite. Agora, se eu pego o mesmo produto e eu estou indo para o meu trabalho, estou indo trabalhar, e eu parei lá no terminal do Pinheirinho, e estou esperando o alimentador que vai me levar para a firma. E eu vou lá na lanchonete do terminal do Pinheirinho. E eles me entregam um café com leite num copo americano. Isso aqui se chama pingado. Custa R$5. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu uma vez estava... Essa parte da história que eu contei é real, né? Quando eu era adolescente, eu trabalhei numa firma, na oficina mecânica de caminhão, lá no SIC. E tinha uma época que eu pegava o ônibus, ia até o terminal Pinheirinho, e lá eu pegava um alimentador para ir até a firma. E aí, no sábado, quando eu vinha para a Rede Jovem, finada Rede Jovem, que Deus a tenha, eu vinha aqui, ouvia a pregação do pastor Luiz, e eu anotava no meu caderninho, escrevia no meu caderninho, igual vários de vocês estão fazendo agora. Porque eu levava o meu caderninho comigo, e aí quando eu estava lá no terminal do Pinheirinho, esperando o meu alimentador para eu ir para a firma, eu abria meu caderninho, eu comprava um pingado, e eu ia tomando um pingado, assistindo, né? Não tinha YouTube na época, não tinha celular, eu ia lendo a pregação que eu tinha anotado. E eu estava contando essa história na Rede Jovem. Enquanto eu estava contando isso, eu vi aqui a fileira onde a Tari senta com os assessores, no sábado, um burburinho ali. Daí eu virei e falei, fiz assim, o que aconteceu aí? Aí a Tari virou para mim e falou, eles não sabem o que é um pingado. Daí eu falei, claro que não, Tari. Claro que eles sabem. Pessoal, né, virei para os jovens, quem aqui não sabe o que é um pingado? 80 a 90% deles levantaram a mão. Aí eu falei, quem aqui pensou que pingado é alguma coisa a ver com pinga? E eles levantaram a mão. Eu falei, calma gente, calma, deixa eu contar para vocês. Pingado é uma bebida de café com leite. E aí eu virei para eles e perguntei, que é a terceira parte aqui do meu exemplo. Eu virei para eles e perguntei assim, quem aqui sabe o que é um latte? E todos levantaram a mão. Porque se você vai no shopping, e aí você passa lá no Starbucks, e eles pegam o mesmo café, o mesmo leite, colocam num copo mais chique, escrevem o seu nome, e eles te entregam para você, olha quase, você paga R$18, e você sai de lá com um latte. E aí os jovens sabem o que é.
Amados, a unidade, ela não anula a diversidade. E deixa eu te contar, cada um aqui tem o seu papel. Porque quando eu estou em casa, eu quero tomar meu café com leite, de boa, de graça. Mas você que está indo para o trabalho, e você para lá no mês, está precisando, você toma o teu pingado, você paga seus R$5, e você está feliz, e ele tem a sua função. O jovem que está no rolê com a galera, ele paga os R$18 para ouvir o nome dele falando, quer com creme ou sem creme? E está ótimo. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Essa é a beleza do que Efésios está nos ensinando. Lá em Efésios 3, versículo 10. Falando, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus 16:18, estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. E aqui o Senhor Jesus e também o apóstolo Paulo estavam nos ensinando sobre a importância do papel da igreja como povo de Deus. Agora vamos entender, tanto Jesus então está estabelecendo, ok, agora o meu povo, a partir de agora o povo da aliança, o povo que vai cumprir aquela palavra de Deus, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, vocês agora são a minha igreja. Como vamos conseguir cumprir o nosso propósito de igreja se a gente não sabe o que é igreja? Então vamos rapidamente aqui estabelecer a definição de igreja. Tanto Jesus em Mateus 16:18 quanto Paulo em Efésios estão usando o mesmo termo grego para se referir a nós, o povo de Deus no Novo Testamento, o termo eclésia. E o que é eclésia? A gente pode fazer 3 definições aqui. A etimologia, ou seja, o estudo literal da palavra eclésia, a definição de dicionário de eclésia, significa chamados para fora. E essa é uma definição, é um dos papéis da igreja, nós sermos uma expressão de Cristo lá fora. Agora, nós precisamos entender que esse texto ele está dentro de uma sociedade. E a cultura romana, aqui lembra, aquela região que está sendo agora governada pelo Império Romano. E no Império Romano, eclésia era um grupo de pessoas. Quando o Império Romano conquistava uma nova cidade, eles estabeleciam umas reuniões que aconteciam de tempos em tempos para estabelecer a cultura romana naquela nova cidade. Então romanos se encontrariam naquele novo lugar agora para estabelecer a cultura romana naquele novo lugar que foi conquistado. E isso também fala do papel da igreja, estabelecer a cultura do reino, onde o reino de Deus está, onde o povo de Deus está. Mas eu quero ir para a terceira, que para mim é a principal definição de eclésia, que é o contexto judaico. A Bíblia que Jesus lia e a Bíblia que Paulo lia eram as Escrituras, o que a gente chama de Antigo Testamento, certo? Agora, qual versão das Escrituras eles liam? Há alguns meses atrás, você deve se lembrar que eu preguei aqui e eu fui falando para você como ao longo da história Deus foi orquestrando os governos para prepararem a chegada de Jesus. E a gente aprendeu naquela mensagem que durante o império dos gregos, eles estabeleceram e fizeram um nivelamento da língua. E ali agora onde Jesus está estabelecido, já há séculos, falava-se a mesma língua que era a língua grega. Inclusive todos os escritos eram gregos e as escrituras, o Antigo Testamento havia sido traduzido para o grego. E agora, a Bíblia, as escrituras do Antigo Testamento que Jesus lia e que Paulo lia, era em grego. E nesse Antigo Testamento em grego existia a palavra eclésia, que foi referida várias vezes no Antigo Testamento. E do que se tratava a palavra eclésia, então, que eles leram e cresceram estudando? Falava da Assembleia de Deus,
Na nossa tradução em português, a gente vai ver no Antigo Testamento, muitas vezes falar da assembleia do povo de Deus. A reunião do povo de Deus. Era o culto deles. Eram os momentos em que eles congregavam, como nós fazemos hoje como igreja, para adorar a Deus, no centro da presença de Deus. Jesus está estabelecendo lá em Mateus, e Paulo está estabelecendo aqui em Efésios, o poder do ajuntamento do corpo de Cristo na presença de Deus. Amados, por isso é tão importante que eu e você façamos o que a gente fez aqui hoje à noite. Você deu valor para esse ajuntamento da presença de Deus. Sabe por quê? Porque existe poder quando a igreja de Cristo se reúne na sua presença. A gente vê que uma passagem muito marcante de Eclésia no Antigo Testamento, está lá em Deuteronômio capítulo 9, no versículo 10, quando Moisés está relembrando o ato da entrega dos 10 mandamentos. Moisés fala o seguinte: deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Esse estando reunido todo o povo, é a palavra eclésia. E nessa reunião do povo, o Senhor ajuntou o povo para dar a sua palavra, que é o nosso próximo tópico aqui agora, do texto de Efésios 4. Nós entendemos então que o Senhor estabeleceu um povo, e que a igreja de Cristo é o povo no Novo Testamento. Agora, nós aprendemos que há um só Espírito. Depois de formar o seu povo, Deus fez algo muito interessante. Ele declara como esse povo deve viver. Eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Como que esse povo deve viver? A resposta já está no início do chamamento. Eu sou o seu Deus. O povo de Deus deve viver em um só Espírito com o Pai. Essa era a oração de Jesus. Eu oro para que eles sejam um, como eu sou um contigo, Pai, e tu és comigo. E aqui a gente vê a revelação de esse povo andando no Espírito. Qual é o papel deles? É expressar o caráter de Deus nessa terra. Esse é o objetivo de Deus. Nós temos um Espírito com aquele que nos chamou. A gente estava vendo aqui então em Deuteronômio, esse texto falando da eclésia do Antigo Testamento, essa reunião ao redor da presença. Lembra, Deus chama o povo para vir receber a lei. O povo manda só Moisés subir, porque o povo estava com medo, mas a vontade de Deus não era que só Moisés viesse subir. Deus queria que o povo todo subisse. O povo é que se amedrontou e falou: não, vai só você, Moisés, porque a gente tem medo de morrer. Nós somos chamados para vir todos para a presença de Deus, para entrarmos todos nessa presença. O que aconteceu lá, então, em Deuteronômio, no Antigo Testamento? Deus deu os seus 10 mandamentos. O que acontece aqui em Efésios 4, a gente vê ele estabelecendo a unidade da igreja, um só povo, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só amor. E a partir do versículo 17 em diante, o que começa a falar? O que começa a acontecer? Estabelecimento moral. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter com o que dar para o outro. Aquele que mentia, não minta mais. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. E aí, Paulo está estabelecendo toda uma conduta moral. Quando a gente entende o coração de Deus, e qual é aquela história guia do texto bíblico, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, a gente entende o que Deus está fazendo aqui nos 10 mandamentos e também em Efésios 4. Sabe por quê? Aquilo que a gente chama de os 10 mandamentos, a palavra original hebraica é Azeret Ha-Devarim. E que a melhor tradução literal para o português seria as 10 palavras, as 10 declarações.
Isso mostra que de fato, os 10 mandamentos são 10 declarações de Deus a respeito do seu povo. Deus estava descrevendo quem Ele vê o seu povo, como Deus vê o seu povo. E é mais do que isso. Essas 10 declarações, essas 10 palavras de Deus a respeito do seu povo, de fato, elas falam quem Deus é. Porque a gente poderia ler os 10 mandamentos como 10 declarações sobre o povo da seguinte maneira, algo como o povo de Deus não adultera, porque Deus é fiel. Não adulterarás, nada mais é Deus falando, olha, o meu povo não adultera. E por que o povo de Deus não adultera? Porque por causa de quem Deus é fiel. O povo de Deus não rouba, porque Deus, Ele é justo. O povo de Deus não cobiça coisa alheia. Por quê? Porque Deus, Ele é suficiente. E assim a gente poderia passar por cada um dos 10 mandamentos, ou seja, por cada uma das 10 declarações de Deus a respeito do seu povo. E a mesma coisa acontece lá em Efésios. O povo de Deus não mente, porque Deus é verdadeiro. Irmãos, quando nós sabemos que nós somos chamados para vivermos em um só espírito com Deus, nós somos liberados para, ao congregarmos com o povo de Deus, ao entrarmos nesse lugar da presença, ouvir o que Deus fala a nosso respeito, mas mais do que isso, olha a importância, quero que você preste muita atenção nesse texto, porque isso aqui foi algo que Deus foi massacrando meu coração hoje pela manhã. Olha a importância de congregarmos, de estarmos reunidos, de entrarmos juntos na adoração. É normalmente, quando eu estou reunido com a igreja de Cristo, e eu entro nesse lugar chamado adoração, eu começo a exaltar o nome de Deus, eu começo a exaltar a santidade de Deus, e quanto mais eu olho para Deus, quanto mais eu vejo quem Ele é, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso, mais eu sou inclinado a ajustar os meus caminhos. E as minhas maiores decisões por santidade, elas não foram frutos de exigência de homens falando, você não pode fazer isso. As minhas maiores inclinações para a santidade, elas foram resultados das vezes que eu entrei na presença de Deus e eu olhei para quem Ele é. É por isso que o povo de Israel tinha tanta dificuldade em seguir o livro da lei. Porque na hora de entrar na presença, eles mandavam apenas Moisés. E para quem não viu o dedo de Deus escrever nas tábuas, é fácil virar as costas para a letra que foi escrita. Mas nos nossos dias, o dedo de Deus não escreve mais em tábuas de pedra. O dedo de Deus entra e escreve em tábuas do nosso coração. Por isso que nós somos o seu povo. Por isso que nós não fazemos como alguns que perderam o hábito de congregar e de se reunir. Por isso que eu e você essa noite estamos aqui. Por isso que essa noite eu e você estamos cantando. Se a presença de Deus foi para lá, eu vou para lá. Se ela fica aqui, eu vou continuar. Porque é nesse lugar da presença em que eu sou vislumbrado pela santidade e pela beleza de Jesus Cristo. E quanto mais eu sou vislumbrado pela santidade de Jesus Cristo, mais os meus ouvidos são abertos para ouvir as 10 e tantas palavras de Deus ao meu respeito, e eu ouço Deus falando quem eu sou na sua presença, e a minha identidade de filho de Deus é afirmada. Quantos podem dizer amém para essa verdade? Amados, é por isso que constantemente, diariamente, nós viveremos, como o texto diz, que a vereda do justo é como luz da aurora, que brilha mais e mais como o dia perfeito. Porque eu vou olhar e vou falar, ok, o que eu tenho vislumbrado de novo no caráter de Deus e que impacta o meu jeito de viver?
Cada dia que eu entro na presença de Deus, algo novo se revela de Deus para mim. E isso confronta o meu velho homem, o meu eu atual. Eu estou ensinando o Nicolas a andar de bicicleta. Na verdade, ele já aprendeu. E aqui é a primeira vez, na frente da nossa casa tem uma quadra, e a gente atravessa a rua e vai andar lá. E aqui é a primeira vez que ele conseguiu atravessar a quadra inteira. No meio da quadra ele parou de pedalar. E eu falei, continua pedalando. Aí ele voltou a pedalar. Quando ele ia perder o equilíbrio, ele voltou a pedalar e foi e atravessou até o outro lado. E sabe, olha que lindo que ele é. E sabe, ensinando o Nico a aprender a andar de bicicleta, eu vou aprendendo verdades bíblicas. Que a nossa vida com Deus é igual a andar de bicicleta. Quando a gente para de pedalar, é quando a gente perde o equilíbrio e cai. Quando a gente para de avançar, quando a gente para de nos aproximar ainda mais de Deus, quando a gente para de subir a montanha, são os momentos que a gente se desequilibra. Por isso eu e você precisa olhar e fazer como Paulo vai falar em Efésios, ali um pouco mais à frente, no capítulo 4, falando da medida, da estatura, da perfeição. E é uma medida, a gente precisa ir se medindo constantemente. A gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos. Eu tenho estado mais amoroso do que eu era há um ano atrás? Eu sou mais paciente do que eu era há um ano atrás? Eu sou mais alegre do que eu era um ano atrás? Sabia que uma das grandes evidências de que eu tenho dificuldade com a unidade do corpo de Cristo, sabe qual é? A falta de alegria. Porque quanto mais eu vou me fechando, eu vou me isolando, eu vou fechando os meus olhos, eu vou ficando mais mal-humorado, mais carrancudo. Quanto mais eu vou me conectando e me ligando com o corpo de Cristo, com a minha família, com os meus irmãos, mais alegre eu sou. Amados, essa noite eu gostaria de a gente terminar com essa última verdade. Nós somos um povo, por isso ele nos chama a sermos um só corpo. Nós vivemos a verdade e expressamos quem Deus é, por isso ele nos chama a andarmos num só espírito. E nós temos um papel nos nossos dias, que é viver uma só esperança para a qual nós fomos chamados. E nós fomos chamados para expressar quem Deus é na nossa geração. Nós temos esse chamado para essa esperança. Irmãos, o Brasil, a gente tem visto estatísticas de que o Brasil tem cada vez mais evangélicos, não é verdade? Mas a gente pode afirmar que o Brasil tem sido cada vez mais um país melhor? A gente pode afirmar que o Brasil tem tido menos roubo, menos violência, um índice menor de corrupção? Sabe por quê? Não é a quantidade de pessoas que vai estabelecer uma cultura, mas sim o nível de comprometimento de pessoas com uma cultura. A gente vê que o povo de Israel, eles já eram maioria no Egito. E é por isso que o faraó tinha medo do povo hebreu e começou a colocar mais carga de escravidão sobre eles. Agora, mesmo eles sendo maioria do que os egípcios, a tarefa mais difícil não foi tirar eles do Egito, foi tirar o Egito de dentro deles. Porque é isso que o diabo faz. Quando ele vê um povo de Deus aumentando em número, ele vai tentar colocar escravidão na cultura, no jeito de ser. Esse é um papel fundamental de nós não perdermos a nossa unidade como corpo de Cristo, para que a gente possa lá fora expressar uma cultura diferente do que o mundo está acostumado. Amados, nós temos essa tarefa, nós temos a tarefa de manifestar de forma extraordinária o caráter de Deus na terra. A igreja não apenas anuncia o evangelho, a igreja precisa ser a maior evidência de que o evangelho funciona. Como será o bairro que eu moro em 5 anos, se depender da minha conduta cristã?
Como será a minha família daqui 5 anos, se depender do meu testemunho? Amados, quando a gente vai para a lista de pecados de Efésios 4, e a gente vê o que Paulo estava listando lá naquele trecho, ele vai falando: por isso, deixando a mentira, fale a verdade, e irai-vos, mas não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Todos são pecados que destroem relacionamentos. Porque a mentira, ela quebra a confiança, a ira não tratada produz divisão, o roubo substitui a generosidade pelo egoísmo. As palavras torpes, elas destroem ao invés de edificar. E irmãos, o inimigo, ele tenta nos distrair, para que a gente não cumpra o nosso papel de ser esperança na terra. Mas abra sua mão onde você está. Porque aqui tem um povo que fala: eu quero pagar o preço para ser corpo de Cristo na presença de Deus. Aqui tem um povo de Deus que fala: eu quero pagar o preço para entrar na presença e ver o meu Deus de perto, e ver o meu Senhor de perto, e ser impactado pela beleza de quem é Jesus. E quanto mais nós fizermos isso, quanto mais nós nos reunirmos como povo, quanto mais nós andarmos na presença de Deus e congregarmos e cumprirmos nosso papel como igreja, a gente vai sair dessas 4 paredes e nós seremos a resposta que o mundo precisa. Nós fomos chamados para sermos a esperança, e eu quero declarar que em nome de Jesus nós cumpriremos esse papel de sermos a esperança de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Quantos creem nisso? Digam amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amados, a gente começou essa mensagem falando que a Bíblia, de fato, é uma grande história. Ela é uma história maior de um Deus que tem aliança com a sua criação. Nós começamos falando que é a história do Senhor dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Ele tem escolhido um povo desde o início do texto bíblico. E hoje, nós somos os escolhidos na nossa geração para expressar quem Cristo é. E tudo isso vai culminar nos dias que virão. E quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 21, os versículos de 1 a 3, eu encerro aqui. Fala o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E nas bodas do Cordeiro, essa grande história de um Deus e o seu povo se completará. E é para isso que nós vivemos, é para isso que nós caminhamos, é para isso que nós nos esforçamos. Amados, é para isso que o Senhor nos chamou nos nossos dias. O Senhor nos acordou na nossa geração, para que a gente possa corresponder a esse chamado, que eu e você, a gente possa decidir no nosso coração: Senhor, nos permita andarmos e correspondermos a ser a sua igreja. Senhor, nos permita, Deus, nós nos prepararmos, nós sermos uma igreja mais preparada para a volta de Jesus. Queremos ser uma igreja preparada para a volta de Jesus. Queremos ver o Senhor nos levantando como essa noiva adornada. Que o Senhor seja o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Fica de pé no seu lugar. Porque talvez você esteja aqui e você fala: mas eu não tenho uma certeza se eu já sou povo de Deus. Ora, se essa história bíblica é a história de Deus chamando para ser um povo, e eu? Como eu posso afirmar que eu sou povo de Deus?
Eu quero ser parte desse povo, eu quero viver essas promessas, eu quero corresponder a esse chamado. Como eu faço para ser parte dessa história? Como eu faço para ser parte dessa história? A Bíblia fala: aquele que crê em seu coração e com a sua boca confessar, será chamado esse parte desse povo de Deus. No Antigo Testamento, era restrito para as pessoas que nasciam em uma determinada família. Mas Jesus morreu na cruz, para que hoje todos, judeus, gentios, brasileiros, venezuelanos, uruguaios, espanhóis e até os argentinos, possam ser chamados filhos de Deus. Essa noite, se você está aqui e você fala: eu quero tomar uma decisão que me inclua nessa história. Essa noite, nós estamos aqui porque o Senhor, Ele marcou um encontro com você. Basta você fazer uma decisão aí onde você está, dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Talvez você esteja aqui e você fala: eu já fui parte desse povo, eu já fui parte dessa família, eu já tive capítulos nessa história, mas alguma coisa aconteceu e eu me afastei. Quem sabe você se esfriou, talvez você foi machucado, traído, e você tem um bom motivo para ter colocado uma barreira. Amado, não existe ferida tão grande, não existe trauma tão grande que Jesus Cristo não possa curar essa noite. E se você já foi parte da história, já foi parte do povo de Deus, eu quero te falar hoje: Jesus está aqui para te receber de volta e te incluir de novo na família do Senhor. Então, para aqueles que precisam fazer a decisão pela primeira vez, e para aqueles que precisam fazer um caminho de volta para o povo de Deus, eu quero abrir essa porta para você hoje. Quero convidar toda a igreja. Você pode, feche seus olhos no seu lugar, abra suas mãos onde você está, e com os olhos fechados, com as mãos abertas, nós vamos fazer uma oração declarando que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. E para você que crê no seu coração, você ao final da oração vai dizer amém, que significa assim seja. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, essa noite eu decido que eu quero ser povo de Deus, eu quero ser chamado filho de Deus. Por isso hoje eu declaro: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Hoje eu peço perdão por todos os meus pecados, e a partir de agora eu quero viver uma nova história, a história que Deus tem para mim, no nome de Jesus. Se você realmente crê, diga amém.